Em Gaza, mais de 800 pessoas foram mortas desde 27 de maio, quando tentavam obter ajuda. A ONU anunciou que a maioria das pessoas morreram perto de locais geridos pela Fundação Humanitária, apoiada pelos Estados Unidos. Entre 27 de maio, quando a Fundação Humanitária de Gaza iniciou as operações, e 7 de julho, a ONU registrou 798 mortos, incluindo 615 perto dos locais da Fundação Humanitária de Gaza, e a maioria dos ferimentos são de bala, disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, numa conferência de imprensa em Genebra. A ONU e as principais organizações de ajuda humanitária recusaram-se a trabalhar com a Fundação Humanitária de Gaza, alegando que esta fundação está ao serviço dos objetivos militares israelenses e viola os princípios humanitários básicos. As distribuições da Fundação Humanitária de Gaza resultaram em cenas caóticas, com o exército israelense a disparar várias vezes na tentativa de conter centenas de palestinianos desesperados. A fundação, que utiliza empreiteiros armados para garantir a segurança nos seus centros, nega qualquer incidente perto dos 4 locais de distribuição que gera. A escassez de dinheiro em Gaza obriga os habitantes a pagar caro pelo próprio dinheiro. Com os bancos fechados e as caixas multibanco fora de serviço, os habitantes de Gaza recorrem a serviços de reparação de dinheiro ou intermediários. Com bancos fechados e as caixas multibanco fora de serviço, os habitantes de Gaza recorreram a serviços de reparação de dinheiro ou intermediários que agora cobram até 40% da comissão, agravando a crise económica crescente. Notas rasgadas ou gastas são frequentemente recuperadas pelos vendedores, obrigando as pessoas a pagar para reparar o dinheiro, um serviço que custa até 10 shekels por nota. Numa altura de inflação galopante e desemprego elevado, as famílias estão a vender bens para comprar bens essenciais. O dinheiro tornou-se quase tão escasso quanto a comida ou combustível na faixa de Gaza, onde os shekels israelenses continuam a ser uma moeda principal. A crise começa nos comerciantes de mercadorias que negociam bens provenientes de Israel e do Egito e pagam o que compram através de transferências bancárias. Mas, na hora de venderem os produtos, os compradores locais de Gaza exigem pagamentos em dinheiro. E quem aprendeu a lucrar com isto foram os corretores de dinheiro de mercado negro. É um ciclo vicioso e a margem de lucro das transações em numérica disparou nos últimos meses face aos bombardeamentos israelenses, com estes corretores a cobrarem até 30% do valor em taxas de câmbio. A inflação disparou 230% em 2024 e o desemprego ultrapassou os 80%, tornando a sobrevivência diária em Gaza cada vez mais dependente do dinheiro físico e do custo elevado de simplesmente o obter. Israel e Palestina vão participar num encontro de alto nível em Bruxelas. A reunião, que vai ser realizada um dia antes do bloco discutir as opções em resposta à violação por Israel do seu acordo de parceria com Tel Aviv. O encontro tem como objetivo aprofundar a cooperação da União Europeia com Israel, bem como outros 9 parceiros do Sul, incluindo a Síria e a Líbia. É a primeira vez que ambas as partes estão representadas ao mais alto nível em Bruxelas, desde os ataques terroristas do Hamas a 7 de outubro e a subsequente ação militar israelense em Gaza. As duas partes reúnem-se frequentemente nas Nações Unidas, mas esta reunião é um fórum de alto nível mais íntimo e acontece numa semana em que os Estados-membros da União Europeia estão a considerar a possibilidade de tomar medidas contra Israel devido ao conflito em Gaza e à violência dos colonos israelenses na Cisjordânia. Altos funcionários israelenses e palestinianos
confirmaram que ministros dos negócios estrangeiros de Israel e da autoridade palestiniana vão participar do encontro. O ministro dos negócios estrangeiros da Síria também deverá estar presente. O encontro estava inicialmente previsto para junho, mas a comissão teve de adiar a data devido à situação em Gaza. O novo encontro surge numa altura em que as relações entre a União Europeia e Israel são difíceis, na sequência do bloqueio da entrada de alimentos em Gaza por parte deste país e dos relatos de disparos mortais contra palestinianos que se dirigiam a locais de ajuda humanitária. E no Giro pelo Mundo, destaca agora para Texas, que presta homenagem às vítimas das inundações, com dezenas de fotografias expostas ao lado de flores e velas. Mais de 100 pessoas já perderam a vida e ainda decorrem as buscas por mais de 170 pessoas. O choque transformou-se em luto na região central do Texas, onde pelo menos 120 pessoas morreram devido a inundações repentinas e mais de 170 estão ainda dadas como desaparecidas. Em homenagem às vítimas das cheias, foram expostas fotografias juntamente com velas e flores das pessoas que morreram numa vedação em Real Country. Entre as vítimas mortais estão 3 amigos que se tinham reunido para o final de semana no dia 4 de julho, irmãs de 8 anos que estavam num campo de férias e uma avó de 91 anos. O governador do Texas, Greg Abbott, apelou aos legisladores estaduais para que aprovassem o financiamento de novos sistemas de alerta e de comunicações de emergência em áreas propensas a inundações quando a legislatura se reunir no final deste mês. As autoridades afirmaram que estão a atualizar as listas de pessoas desaparecidas, mas salientaram que esses números podem variar significativamente após uma catástrofe. As equipas de busca continuam as operações no meio dos escombros e nas margens dos rios em Hill Country e nas zonas circundantes, onde se registaram alguns dos maiores danos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai visitar o Texas e prometeu prestar toda a ajuda que a região precisa para se recuperar das cheias. Milhares de manifestantes reuniram-se em São Paulo nesta quinta-feira para protestar contra as ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e exigir impostos mais altos para os super-ricos. Organizado por sindicatos e grupos de esquerda, o protesto criticou o que os participantes descreveram como um congresso antipovo e manifestaram apoio ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestantes também visaram o governador de São Paulo, um fervoroso apoiante de Trump, e carregaram cartazes a defender a soberania do Brasil. E sobre este assunto, o presidente brasileiro Lula da Silva diz que pode acionar a Organização Mundial do Comércio por causa da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Lula declarou que primeiro vão tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Uma mega operação internacional contra o tráfico de seres humanos, coordenada pela Áustria e a Roménia, com apoio da Interpol, Europol e Frontex, decorreu entre os dias 1 e 6 de junho, envolvendo quase 15 mil agentes, que resultou da ação conjunta com autoridades de 44 países, incluindo o Brasil. A operação terminou com mais de 150 detenções e quase 1.200 vítimas identificadas. Durante a ação foram identificadas 1.194 potenciais vítimas de tráfico, oriundas principalmente da Roménia, Ucrânia, Colômbia e China. Ao todo, 158 suspeitos foram detidos e mais de 20 mil locais foram inspecionados, incluindo residências, fronteiras, casas de massagens e outros estabelecimentos suspeitos. Casos marcantes incluem o desmantelamento de uma rede no Brasil que recrutava vítimas para exploração em Mianmar
a invasão de estabelecimentos em Itália ligados ao tráfico sexual e a descoberta de uma rede de prostituição infantil na Tailândia. Na Ucrânia, uma operação impediu que mulheres fossem traficadas para Berlim com fins de exploração sexual. Ações importantes também foram realizadas na Roménia, Montenegro e Áustria. Atenção a esta notícia. Dizem os dados que os adolescentes são o grupo mais solitário do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada hora que passa, morrem 100 pessoas vítimas de doenças relacionadas com a solidão. Todos os anos, mais de 871 mil mortes estão associadas à solidão. São cerca de 100 óbitos por hora, numa altura em que uma em cada 6 pessoas no mundo se sente solitária. São conclusões que constam do relatório global divulgado pela Comissão de Conexão Social da Organização Mundial de Saúde, que revela que é urgente a adoção de medidas de combate ao isolamento social e à solidão. Esta epidemia afeta pessoas de todas as idades, mas sobretudo as camadas mais novas. 1 em cada 5 jovens, com idades entre os 13 e os 29 anos, diz-se sentir sozinho, e a taxa é especialmente mais alta entre adolescentes. Os rendimentos também estão relacionados com a solidão. O relatório indica que cerca de 24% das pessoas residentes em países com rendimentos mais baixos sentem-se solitárias, uma percentagem que desce para os 11% em países onde os rendimentos são mais altos. A solidão e o isolamento social têm múltiplas causas, desde logo a saúde precária, os baixos rendimentos e os baixos níveis de escolaridade, o facto de se viver sozinho, as políticas públicas inadequadas e, finalmente, o mundo digital, que está a levar a um maior isolamento social. Os autores do estudo destacam a necessidade de averiguar ainda mais os efeitos do tempo excessivo passado à frente dos ecrãs e de vigiar ainda mais as interações online negativas como forma de proteger a saúde mental e o bem-estar dos jovens. Curiosamente, o relatório conclui que nem todos os que passam tempo sozinhos se sentem sós. Isto porque a organização define que alguém está socialmente isolado quando não tem conexões sociais suficientes, enquanto define a solidão como o sentimento doloroso que surge quando as pessoas não têm o tipo de relacionamento que desejam. Tanto a solidão quanto o isolamento social podem ter consequências graves para a saúde. Aumentam o risco de AVC, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e problemas de saúde mental, patologias que assim relacionam a solidão a 871 mil mortes por ano por todo o planeta. Por outro lado, a OMS sublinha que ter fortes laços sociais pode melhorar a saúde das pessoas e até mesmo ajudá-las a viver ainda mais. Ligue a um familiar, abrace um amigo e aposte na sua vida social para bem da sua saúde mental. E como a reportagem já diz, é importante dar a devida atenção às pessoas que nos rodeiam.